Existem lugares no Brasil onde a beleza da natureza esconde armadilhas mortais. Mas no Pico dos Marins, em 1985, a montanha não apenas tirou uma vida, ela fez alguém evaporar. Marco Aurélio Simon tinha 15 anos, era um escoteiro experiente, inteligente e estava cercado por amigos e um líder adulto. Eram 2 da tarde, ele estava a poucos metros do grupo. Ele gritou que estava abrindo caminho na trilha à frente. E esse foi o último som que qualquer ser humano ouviu dele. 40 anos depois, a pergunta continua a mesma. Como um garoto desaparece no ar sem deixar um único rastro, rastro de sangue ou pedaço de roupa? Bem-vindos ao dossiê oculto. Para entender o inexplicável, precisamos voltar para a manhã de 8 de junho de 1985. O grupo de escoteiros olivetano da cidade de São Paulo partiu com um objetivo claro: conquistar o cume do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. É uma das subidas mais desafiadoras do estado. Eram 4 garotos: Osvaldo, Ricardo, Ramatiz e Marco Aurélio, todos adolescentes, guiados pelo chefe escoteiro Juan Bernabeu. Marco Aurélio era o monitor da patrulha, descrito por todos como um menino responsável que levava o lema "sempre alerta" muito a sério. Ele não era do tipo que se arriscava sem necessidade. A subida começou tranquila, mas como qualquer montanhista sabe, o clima na Mantiqueira é traiçoeiro. Durante a ascensão, um dos garotos, Osvaldo, torceu o pé. O grupo estava cansado e o frio começava a apertar. O líder, Juan Bernabeu, tomou uma decisão que seria debatida por décadas. Em vez de parar, ele permitiu que Marco Aurélio fosse na frente. A ideia era simples. Marco abriria o caminho e marcaria a trilha com pedaços de giz para que o grupo pudesse seguir. O garoto ajustou a mochila e avançou para a neblina. Minutos se passaram. O grupo encontrou a primeira marca, a segunda, mas logo as marcas pararam. O silêncio da montanha foi quebrado pelos gritos chamando por Marco. A única resposta foi o som do vento. Conforme a noite caía, a temperatura no Pico dos Marins despencava para quase 0 grau. O grupo de escoteiros, agora sem Marco Aurélio, estava exausto, ferido e desorientado. Juan Bernabeu, o líder, tentou seguir as marcas de giz, mas elas simplesmente desapareceram na escuridão. Ele tomou a decisão de montar um acampamento precário ali mesmo, encolhidos entre as pedras, e esperar o amanhecer. Foi uma noite de terror psicológico. A cada 15 minutos, os garotos gritavam o nome de Marco em uníssono. E foi aí que o caso começou a ficar estranho. Segundo os depoimentos oficiais que constam no inquérito, em um determinado momento da madrugada, eles ouviram uma resposta. Não foi um grito, foi um apito, um som agudo vindo da escuridão da mata fechada. O escoteiro Ramatiz pegou seu próprio apito e respondeu. O som na mata apitou de volta. A esperança reacendeu no grupo. Marco estava vivo, próximo e respondendo aos sinais. Mas se ele estava ouvindo e respondendo, por que não vinha ao encontro deles? O apito continuou por algum tempo, mas sempre mantendo a mesma distância, como se estivesse brincando com eles. O que aconteceu a seguir divide opiniões até hoje. Ainda naquela noite gelada, os escoteiros afirmam ter visto luzes estranhas na encosta da montanha. Não eram lanternas amarelas comuns, eram luzes azuis que flutuavam e se moviam de forma errática entre as árvores. O líder, Juan, pensou que fosse o resgate ou alguma casa próxima. Ele chegou a ir em direção às luzes, gritando por socorro. Mas elas pareciam recuar conforme ele se aproximava. Quando o sol nasceu, no dia 9 de junho, a realidade bateu forte. Marco Aurélio não havia retornado. O apito silenciou e as luzes desapareceram.
Com o passar dos dias e a falta de pistas físicas, a solidariedade deu lugar à desconfiança. Os olhares da polícia e da imprensa se voltaram para uma única pessoa, Juan Bernabeu, o líder dos escoteiros. A sociedade questionava como um adulto experiente deixa um garoto de 15 anos seguir sozinho numa montanha perigosa com neblina e frio. Juan foi interrogado exaustivamente. Procuraram antecedentes, motivos, qualquer falha. Ele sustentou a mesma história, mas uma declaração dele causou polêmica. Juan afirmou que durante a descida teria visto Marco Aurélio passar por eles dentro de um ônibus na estrada. Uma visão que muitos consideraram delirante ou pior, uma tentativa desesperada de desviar o foco da investigação. A falta de um corpo gerou a teoria mais sombria de todas. E se Marco Aurélio nunca saiu daquela montanha? O delegado da época cogitou que houve uma briga ou um acidente fatal e que o corpo teria sido ocultado pelos próprios colegas ou pelo líder. A polícia chegou a escavar áreas do acampamento usando videntes e detectores de metais, mas essa teoria esbarra num problema logístico. Como 4 pessoas, exaustas e feridas, conseguiriam cavar uma cova profunda o suficiente para esconder um corpo num solo rochoso e duro, sem deixar terra remexida, enquanto 300 policiais vasculhavam a área poucos dias depois? No meio das buscas, surgiu uma pista que parecia promissora. Perto da base do Pico dos Marins havia uma casa abandonada. Dentro dela, a polícia encontrou sinais de que alguém havia estado lá recentemente. Havia restos de fogueira e uma caderneta azul. A esperança era que Marco tivesse se abrigado lá para fugir do frio, mas, ao analisarem a casa, a pista esfriou. Não havia digitais conclusivas. O tempo foi passando. O caso saiu das manchetes. O inquérito foi arquivado por falta de provas. O mistério parecia ter vencido até 2021. Por mais de 30 anos, o silêncio reinou na Serra da Mantiqueira, mas em 2021 o caso foi reaberto com força total. Desta vez, a polícia não estava sozinha. Drones de alta tecnologia, equipados com câmeras térmicas capazes de detectar calor e alterações no solo, escanearam cada centímetro do Pico dos Marins. Áreas que antes eram inacessíveis foram mapeadas digitalmente. A esperança era que a tecnologia moderna revelasse o que os olhos humanos perderam em 1985. E então o Brasil parou. A notícia vazou. Encontraram ossos numa escavação perto de uma árvore marcada. A perícia recolheu fragmentos. A família de Marco Aurélio prendeu a respiração. Seria o fim da angústia? O material foi levado às pressas para análise de DNA. Mas o resultado foi um balde de água fria devastador. Os laudos indicaram que não eram ossos humanos, ou o material estava degradado demais. Mais uma vez, a montanha guardou seu segredo. Voltamos à estaca zero. Com a lógica e a ciência falhando repetidamente, o impossível começou a parecer provável. O Pico dos Marins é classificado por ufólogos como um hotspot de atividade extraterrestre. Existem dezenas de relatos de moradores locais sobre luzes que entram e saem da pedra, sons metálicos na mata e distorções de tempo. A teoria mais famosa na internet, a de que Marco Aurélio não se perdeu, mas atravessou algum tipo de portal dimensional. Uma coincidência macabra alimenta essa lenda. Numa foto antiga, pouco antes de sumir, Marco aparece lendo um livro chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, uma história onde crianças são transportadas magicamente para outro mundo.
Em meio a tantas teorias, existe uma realidade que não pode ser ignorada. Ivo Simon, pai de Marco Aurélio, dedicou sua vida inteira a buscar uma resposta. Hoje, com mais de 80 anos, ele ainda guarda as roupas do filho, esperando o dia em que Marco vai entrar pela porta. Ele diz que sente, no fundo do coração, que o filho ainda está vivo em algum lugar. Para um pai, não existe caso encerrado sem um adeus. O Pico dos Marins continua lá, imponente e silencioso. Ele viu o que aconteceu naquela tarde de 1985, mas se recusa a contar se foi um crime perfeito, uma abdução inexplicável ou uma fuga planejada. Talvez nunca saibamos. O caso Marco Aurélio nos lembra que, por mais que a gente domine a tecnologia, a natureza ainda tem o poder de nos fazer desaparecer. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita na versão do líder escoteiro? Acha que foi algo sobrenatural? Ou acredita que Marco Aurélio ainda caminha entre nós com outra identidade? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Mas um pedido importante: lembre-se que este caso envolve uma família que busca respostas há décadas. Vamos manter o respeito e a empatia nas discussões. Se você gosta de mistérios reais que o Brasil tenta esquecer, se inscreva no canal. Eu sou o Ian Cruz e este foi o Dossiê Oculto. Até a próxima investigação.